Existe algo moldando seu destino neste exato momento. E você pode não estar percebendo. Não é o governo, não é a economia, não é a sorte. É um sistema invisível operando dentro das suas decisões diárias. Provérbios revela que esse código está ativo o tempo todo. Ele funciona silenciosamente, acumulando consequências. E o mais impressionante é que ele nunca falha. Ele sempre entrega exatamente o que foi programado. Talvez você esteja esperando que 2026 traga algo diferente. Uma oportunidade melhor, uma virada inesperada, um avanço financeiro, uma estabilidade emocional. Mas existe uma pergunta desconfortável que precisa ser feita. O que realmente mudou dentro de você? Porque, se os padrões continuam iguais, os resultados tendem a se repetir. O tempo muda, o calendário vira, mas o código interno permanece operando. Provérbios não é apenas um livro antigo de conselhos espirituais. Ele é um manual estratégico de construção de destino. Cada princípio ignorado gera consequência. Cada princípio aplicado gera crescimento. Não existe neutralidade. Ou você está avançando com sabedoria, ou está sendo conduzido por hábitos inconscientes. E hábitos inconscientes constroem futuros previsíveis. O alerta é claro. Pensamentos repetidos se tornam crenças. Palavras constantes se tornam direção. Pequenas escolhas diárias se tornam estrutura de vida. Você pode não perceber o acúmulo, mas ele está acontecendo agora. A pergunta não é se haverá resultado. A pergunta é qual resultado está sendo preparado. 2026 pode ser apenas continuação automática de 2025. Ou pode ser um ponto de virada real. A diferença não estará nas circunstâncias externas, mas nas decisões internas. Provérbios mostra que sabedoria não é informação, é aplicação prática. E aplicação muda a trajetória. Quem ignora os códigos vive no improviso. Quem os entende vive com intenção. Ao longo deste conteúdo, você verá princípios que explicam por que alguns avançam enquanto outros permanecem presos em ciclos repetitivos. Não se trata de sorte, trata-se de alinhamento. Alinhamento entre pensamento, ação e fundamento espiritual. Quando esse alinhamento acontece, o destino começa a se reorganizar. Agora, a decisão está diante de você. Continuar vivendo no automático ou assumir controle consciente do código que está moldando sua vida. Provérbios já revelou o caminho. A questão é se você está disposto a aplicá-lo, porque no final não é o ano que define seu futuro, são as escolhas que você faz antes que ele comece. Antes de continuarmos, se você gosta dos nossos vídeos e sente que eles têm abençoado sua vida, curta e comente, nem que seja apenas um amém. Isso faz uma enorme diferença para que este conteúdo chegue a mais pessoas e impacte vidas. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, ative as notificações e compartilhe com quem você ama. E sim, o YouTube vai te conhecer melhor e te indicar ainda mais vídeos como este para te ajudar na sua jornada de fé. Ajude a disseminar esta mensagem de fé e esperança. Cada curtida, comentário e compartilhamento fortalece esse trabalho que fazemos com todo carinho para edificar sua vida. Juntos, podemos alcançar ainda mais corações. Continuando. Existe um código invisível operando dentro de você neste exato momento. Ele não aparece em extratos bancários nem em relatórios de desempenho, mas está moldando silenciosamente cada decisão que você toma. Provérbios ensina que, assim como alguém imagina em sua alma, assim ele se torna. Ou seja, pensamento não é algo neutro, é direção. Aquilo que você repete mentalmente vira crença, e crença vira comportamento automático. Se você pensa constantemente que não é capaz, seu cérebro começa a agir para confirmar isso. Se você acredita que oportunidades não são para você, deixará de enxergá-las. O destino começa no campo invisível antes de aparecer no visível. Por isso Provérbios valoriza tanto a sabedoria interior.
Não é apenas conhecimento acumulado, é mentalidade ajustada. É substituir pensamentos tóxicos por convicções estratégicas. É reprogramar o diálogo interno. Muitas pessoas querem mudar de vida, mas continuam alimentando os mesmos pensamentos. Querem prosperidade, mas cultivam mentalidade de escassez. Querem paz, mas alimentam narrativas internas de conflito. Provérbios alerta que a fonte determina o fluxo. Se a fonte está contaminada, o resultado também estará. O problema não começa fora, começa dentro. E é exatamente aí que está a solução. Uma prática simples e poderosa é vigiar seus pensamentos diários. Anote por uma semana quais são suas crenças repetidas. Observe padrões de medo, insegurança ou autossabotagem. Depois confronte cada um deles com princípios de sabedoria. Substitua "eu não consigo" por "vou aprender até conseguir". Troque sempre "dá errado" por "o que posso ajustar desta vez?". Isso parece simples, mas muda trajetórias inteiras. Outro passo essencial é escolher o que você consome mentalmente. Livros, conversas, redes sociais e ambientes moldam pensamentos. Se você vive cercado por negatividade, seu interior refletirá isso. Provérbios destaca a importância de guardar o coração. Guardar significa filtrar, proteger e selecionar. Você não controla tudo ao seu redor, mas controla o que permite permanecer dentro de você. Também é necessário treinar a mente para pensar estrategicamente. Em vez de reagir emocionalmente, pergunte: qual é a decisão sábia aqui? Em vez de reclamar, pergunte: qual aprendizado existe nisso? Essa mudança de pergunta altera completamente a direção da vida. Sabedoria não é ausência de problema, é capacidade de interpretar o problema corretamente e agir com inteligência prática. Se você ajustar seus pensamentos hoje, estará alterando seu 2026. O código secreto não está fora, está na sua mente. Provérbios não é apenas leitura espiritual, é reprogramação mental. Quem domina o interior, governa o exterior. Seu futuro começa na próxima ideia que você decide alimentar. E a pergunta agora é simples e decisiva. Que tipo de destino seus pensamentos estão construindo? Existe uma força que você usa todos os dias e talvez nunca tenha percebido o peso real dela. Não é dinheiro, não é influência, não é posição social. São suas palavras. Provérbios ensina que a língua tem poder de vida e morte, e isso não é uma metáfora poética, é um princípio prático de construção de destino. Toda vez que você fala, você reforça uma identidade, consolida uma crença e cria uma atmosfera ao seu redor. Palavras repetidas viram rótulos internos viram comportamento, e comportamento repetido vira resultado inevitável. Muitas pessoas sabotam a própria vida sem perceber porque falam constantemente em tom de derrota. Dizem que nunca conseguem, que nada dá certo, que sempre são esquecidas ou prejudicadas. O cérebro registra essas declarações como instruções. A mente começa a procurar evidências que confirmem o que foi dito. Aos poucos, a realidade passa a refletir o discurso interno e externo. Provérbios alerta que quem guarda a boca preserva a alma. Isso significa que controlar a fala é proteger o próprio futuro. Existe também o impacto relacional das palavras. Um ambiente onde só existem críticas, ironias e reclamações se torna pesado, improdutivo e emocionalmente instável. Já um ambiente onde há encorajamento, direção e clareza tende a prosperar. Não é misticismo, é construção emocional coletiva. Se você deseja crescimento em 2026, comece ajustando o tom da sua comunicação. Substitua ataques por orientações. Troque reclamações por propostas de solução. Transforme acusações em conversas construtivas. Uma solução prática é aplicar a regra das 3 perguntas antes de falar. Isso é verdadeiro? Isso é necessário? Isso edifica ou resolve algo?
Essa pequena filtragem evita conflitos desnecessários e decisões impulsivas. Provérbios valoriza a resposta branda, aquela que desvia a fúria e preserva pontes. Em um mundo acelerado e reativo, a pessoa que fala com equilíbrio se destaca naturalmente. Autocontrole verbal é vantagem estratégica. Outra prática poderosa é declarar conscientemente aquilo que você deseja fortalecer. Em vez de repetir medo financeiro, declare compromisso com organização e disciplina. Em vez de afirmar incapacidade, declare disposição para aprender. Palavras alinhadas com ação criam coerência interna, e coerência gera confiança, tanto em você quanto nas pessoas ao seu redor. Você passa a ser visto como alguém estável e confiável. Também é importante observar como você fala consigo mesmo em momentos de erro. Muitos se tratam com dureza excessiva e criam ciclos de culpa e paralisia. Provérbios ensina correção, mas não autodestruição. Ajustar não significa se humilhar. Significa reconhecer o erro, aprender e seguir com mais sabedoria. A forma como você conversa consigo mesmo determina sua força para continuar. Se suas palavras continuarem desalinhadas, seu próximo ano pode repetir padrões antigos. Mas se você decidir transformar sua comunicação, estará alterando ambientes, relacionamentos e oportunidades. O código secreto passa pela boca antes de chegar às circunstâncias. Quem aprende a falar com sabedoria, constrói caminhos sólidos. E a pergunta que fica é direta: suas palavras estão edificando o destino que você deseja viver? Existe uma ilusão muito comum que paralisa muita gente. A ideia de que a vida muda apenas com grandes decisões. As pessoas esperam o momento perfeito, a oportunidade extraordinária ou a virada dramática. Mas Provérbios revela algo mais profundo e estratégico. O destino não é construído em eventos raros, e sim nas escolhas repetidas que parecem insignificantes. O que você faz todos os dias pesa mais do que aquilo que você faz uma vez por ano. Pequenos hábitos são tijolos invisíveis levantando o prédio do seu futuro. E quase ninguém percebe isso enquanto ainda há tempo de ajustar. A pessoa que lê 10 minutos por dia pode achar que é pouco. A que economiza uma pequena quantia mensal pode considerar irrelevante. A que decide dormir um pouco mais cedo pode não enxergar impacto imediato. Porém, Provérbios valoriza a constância, não a intensidade momentânea. A disciplina diária é o verdadeiro código de crescimento sustentável. O problema é que o resultado não aparece na primeira semana, mas aparece inevitavelmente no longo prazo. Da mesma forma, pequenas escolhas negativas também acumulam consequências. 10 minutos extras de distração diária viram horas perdidas por mês. Pequenas concessões morais criam padrões de fragilidade. Uma resposta impensada, repetida, gera reputação de impulsividade. Provérbios alerta que quem despreza as pequenas coisas caminha para a ruína sem perceber. O desgaste é silencioso, e quando os efeitos aparecem, muitos dizem que foi de repente, quando na verdade foi gradual. Uma solução prática começa com a auditoria de rotina. Observe seus hábitos diários com honestidade estratégica. O que você faz todos os dias que está aproximando ou afastando você do seu objetivo? Não pense em mudanças radicais, pense em ajustes consistentes. Acrescente um hábito positivo pequeno e remova um hábito negativo discreto. A força está na repetição, não na intensidade emocional. Outra estratégia poderosa é aplicar o princípio da melhoria de 1% ao dia. Isso significa buscar pequenos avanços contínuos em áreas-chave como finanças, saúde, espiritualidade e relacionamentos. Um pequeno ajuste diário gera transformação acumulada. Provérbios ensina que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Não é explosão, é crescimento progressivo, é constância que gera clareza. Também é importante compreender
que decisões diárias moldam identidade. Quando você escolhe agir com disciplina repetidamente, começa a se enxergar como alguém disciplinado. Quando escolhe organizar suas finanças com frequência, passa a se ver como alguém responsável. Identidade consolidada gera comportamento automático alinhado. E comportamento automático alinhado gera estabilidade. Isso é construção de destino na prática. Se você continuar esperando um grande momento para mudar, pode perder anos preciosos. Mas se decidir ajustar suas pequenas escolhas agora, estará programando um 2026 completamente diferente. O código secreto não está nos grandes saltos, está nos passos constantes. Provérbios não ensina atalhos, ensina fundamentos sólidos. E a pergunta estratégica é simples: o que você está fazendo hoje que seu futuro agradecerá ou lamentará? Vivemos em uma geração que confunde velocidade com progresso. Tudo precisa ser imediato, rápido e visível. Porém, Provérbios alerta de forma clara que quem se apressa com os pés erra o caminho. A pressa cria decisões superficiais, compromissos mal avaliados e escolhas emocionais. Quando alguém age movido apenas pela ansiedade, deixa de enxergar detalhes essenciais. O resultado pode até parecer avanço no início, mas frequentemente gera retrocesso depois. O sucesso verdadeiro exige direção antes de velocidade. A pressa nasce muitas vezes da comparação. Ao ver outros aparentemente avançando, a pessoa sente que está ficando para trás. Isso gera impulsividade, investe sem analisar, aceita propostas sem refletir, fala sem pensar. Provérbios ensina que os planos do diligente conduzem à fartura, mas a precipitação leva à pobreza. Diligência é diferente de pressa. Diligência é constância com estratégia. Pressa é movimento sem cálculo. Quando alguém decide rápido demais em áreas como finanças, relacionamentos ou carreira, tende a pagar um preço silencioso depois. Dívidas desnecessárias, parcerias equivocadas, conflitos evitáveis. A ansiedade cria uma falsa urgência que distorce a percepção. O cérebro entra em modo de sobrevivência e reduz a capacidade analítica. Por isso, a sabedoria bíblica valoriza o conselho e a reflexão antes da ação. Pensar não é perder tempo, é ganhar precisão. Uma solução prática é criar o hábito da pausa estratégica. Antes de decisões importantes, estabeleça um intervalo intencional para análise. Pergunte-se quais são os riscos, quais são as consequências e quais alternativas existem. Consulte pessoas sábias e experientes. Provérbios destaca que na multidão de conselheiros há segurança. Essa prática reduz drasticamente erros evitáveis e aumenta a clareza nas escolhas. Outra estratégia eficaz é diferenciar urgência real de urgência emocional. Nem tudo que parece urgente realmente é. Muitas decisões podem esperar algumas horas ou dias sem prejuízo. Aprender a suportar a tensão da espera é maturidade emocional. Quem domina essa habilidade se torna menos manipulável e mais estratégico. A pressa enfraquece a autoridade pessoal. Também é essencial treinar paciência ativa. Paciência não é passividade, é movimento consciente no tempo certo. É trabalhar enquanto os resultados ainda não apareceram. É continuar disciplinado, enquanto outros desistem por falta de imediatismo. Provérbios valoriza aquele que é paciente de espírito, porque entende que crescimento sólido leva tempo. Raízes profundas não se formam da noite para o dia. Se você permitir que a pressa continue conduzindo suas decisões, 2026 pode repetir erros disfarçados de oportunidades. Mas se aprender a desacelerar estrategicamente, sua margem de acerto aumentará significativamente. O código secreto do sucesso não é correr mais rápido, é escolher melhor. Sabedoria antecipa consequências. E a pergunta decisiva agora é: você está correndo para o lugar certo ou apenas correndo?
Existe um padrão silencioso que antecede muitos fracassos: a resistência à orientação. Provérbios afirma repetidamente que o sábio ama a correção, enquanto o insensato despreza o conselho. O problema é que ninguém se enxerga como insensato no momento da decisão. A autoconfiança excessiva cria uma bolha onde apenas a própria opinião parece suficiente. Dentro dessa bolha, erros começam a se formar sem que sejam percebidos. E quando os resultados negativos aparecem, parecem surpresa, mas já estavam sendo construídos há meses. Muitas pessoas confundem independência com isolamento decisório. Acreditam que pedir opinião demonstra fraqueza ou insegurança. No entanto, sabedoria não é saber tudo, é saber buscar direção antes de errar. Provérbios ensina que na multidão de conselheiros há segurança, porque perspectivas diferentes revelam pontos cegos. Todo ser humano tem áreas onde não enxerga claramente. O conselho certo ilumina exatamente essas zonas ocultas. Ignorar orientação também está ligado ao orgulho disfarçado. A pessoa escuta, mas não considera. Ouve, mas já decidiu previamente. Esse comportamento cria um padrão repetitivo de erros semelhantes. Relações fracassam pelos mesmos motivos. Finanças entram nos mesmos ciclos. Projetos enfrentam as mesmas falhas estruturais. Não é azar, é ausência de escuta estratégica. E esse padrão só muda quando há humildade prática. Uma solução concreta é selecionar conscientemente 3 tipos de conselheiros: alguém com experiência comprovada, alguém com maturidade emocional e alguém com visão espiritual equilibrada. Não se trata de ouvir qualquer voz, mas vozes qualificadas. Antes de decisões importantes, apresente planos e peça análise honesta. Pergunte o que pode dar errado e quais ajustes podem fortalecer a estratégia. Essa prática reduz riscos e amplia a visão. Outra atitude essencial é aprender a diferenciar crítica destrutiva de correção construtiva. Nem toda opinião deve ser absorvida, mas toda opinião deve ser analisada com serenidade. Provérbios valoriza a repreensão sábia porque ela preserva o futuro. Às vezes, o desconforto momentâneo de ouvir algo difícil evita prejuízos duradouros. Crescimento quase sempre exige ajustes. Também é importante cultivar um ambiente onde a verdade possa ser dita sem medo. Se as pessoas ao seu redor não se sentem à vontade para alertá-lo, isso é um sinal perigoso. Líderes que só escutam elogios tendem a cair rapidamente. A maturidade está em agradecer alertas, mesmo quando confrontam o ego. Isso fortalece caráter e decisões. Se você continuar tomando decisões isoladas, poderá repetir erros que poderiam ser evitados. Mas se escolher incorporar conselhos estratégicos, aumentará significativamente sua margem de acerto em 2026. O código secreto do crescimento inclui humildade prática. Quem aprende a ouvir cresce mais rápido e com menos dor. E a pergunta agora é direta: você tem escutado para evoluir ou apenas para responder? Existe uma verdade estratégica que muitas pessoas ignoram. Ninguém cresce isoladamente. Provérbios declara que quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá as consequências. Isso revela um princípio profundo sobre ambiente e influência. Você pode ter boas intenções, mas se estiver cercado por mentalidades limitadas, sua expansão será comprometida. O ambiente reforça comportamentos, crenças e padrões emocionais, e com o tempo você começa a se parecer com aquilo que mais convive. Muitas vezes o círculo não é tóxico de forma explícita. Ele apenas normaliza a mediocridade, normaliza atrasos, desculpas, falta de disciplina e ausência de metas claras.
Quando todos ao redor vivem no improviso, a excelência passa a parecer exagero. Quando ninguém fala sobre crescimento, evolução e responsabilidade, esses temas desaparecem do radar. O resultado é estagnação confortável. E estagnação confortável é um dos maiores inimigos do destino. O contrário também é verdadeiro. Estar perto de pessoas disciplinadas aumenta naturalmente seu padrão interno. Conviver com quem valoriza a leitura estimula conhecimento. Andar com quem planeja finanças fortalece responsabilidade. Cercar-se de pessoas que buscam sabedoria cria ambiente de aprendizado constante. Provérbios não está falando apenas de amizade, mas de influência estratégica. Relações moldam direção. Uma solução prática é fazer uma avaliação honesta do seu círculo atual. Pergunte-se: essas pessoas me desafiam a crescer ou me acomodam? Elas falam mais de problemas ou de soluções, incentivam disciplina ou reforçam desculpas? Essa análise não exige rompimentos abruptos, mas exige consciência. Você pode manter relações, mas deve escolher suas principais influências com intenção. Outra estratégia poderosa é aproximar-se deliberadamente de pessoas que estão no nível onde você deseja chegar. Isso pode acontecer por meio de mentores, grupos de estudo, ambientes profissionais ou comunidades focadas em crescimento. Provérbios ensina que o sábio busca conhecimento ativamente, não espera ser transformado por acaso. Ele se posiciona onde a sabedoria circula. Também é importante tornar-se alguém que contribui para o crescimento dos outros. Influência não é apenas receber, é oferecer. Quando você eleva seu padrão, começa a impactar seu círculo positivamente. Relações saudáveis funcionam como espelhos e impulsionadores. Um ambiente alinhado com seus objetivos acelera resultados e fortalece identidade. Se você continuar cercado por influências que limitam sua visão, 2026 pode manter você no mesmo patamar. Mas se ajustar seu ambiente, estará ajustando seu potencial. O código secreto não está apenas dentro de você, está ao seu redor. Provérbios mostra que companhias moldam destinos. E a pergunta estratégica é inevitável. Seu círculo está puxando você para cima ou segurando você no mesmo lugar? Existe uma diferença profunda entre desejar prosperar e estar preparado para prosperar. Muitas pessoas querem resultados grandes, mas mantêm hábitos pequenos e desorganizados. Provérbios aponta repetidamente para a diligência como caminho de estabilidade e crescimento. Não é talento isolado, nem oportunidade ocasional. É constância aplicada todos os dias. A disciplina constrói estruturas internas que sustentam conquistas externas. Sem ela, até o sucesso eventual se torna instável. A falta de disciplina quase nunca se apresenta como rebeldia explícita. Ela aparece como adiamento, distração constante e compromissos inacabados. Pequenas negligências se acumulam até virar grandes limitações. Provérbios usa a imagem do campo do preguiçoso tomado por espinhos para ilustrar esse processo. Nada foi destruído de repente. Foi abandonado gradualmente. E o abandono diário gera escassez inevitável. Disciplina não é rigidez extrema, é alinhamento contínuo entre intenção e ação. É acordar e fazer o que precisa ser feito mesmo quando não há vontade emocional. É manter compromisso com metas mesmo quando o entusiasmo diminui. Quem aprende isso ganha vantagem silenciosa sobre a maioria, porque enquanto muitos dependem de motivação, o disciplinado depende de decisão. Uma solução prática é estabelecer rotinas claras e mensuráveis. Horário fixo para atividades importantes, metas semanais bem definidas e revisão constante de progresso. Pequenas metas diárias criam senso de direção. Provérbios ensina que os planos bem elaborados conduzem à fartura. Planejar não é excesso de controle, é organização estratégica do tempo e energia. Outra atitude essencial é reduzir distrações deliberadamente.
Em um mundo de estímulos constantes, foco virou raridade. Limitar tempo em redes sociais, organizar ambiente de trabalho e priorizar tarefas relevantes aumenta a produtividade significativamente. Disciplina também envolve dizer não ao que não agrega valor. Cada não consciente fortalece seu compromisso com objetivos maiores. Também é importante associar disciplina à identidade, não apenas a metas. Quando você se vê como alguém disciplinado, passa a agir de forma coerente com essa visão. Isso reduz a necessidade de esforço constante para se forçar a agir. Provérbios valoriza caráter firme, porque ele sustenta decisões consistentes. Identidade sólida gera hábitos sólidos. Se você continuar dependendo apenas de motivação, seus resultados oscilarão junto com suas emoções. Mas se escolher a disciplina como código central, 2026 poderá marcar um novo nível de estabilidade e crescimento. Prosperidade sustentável nasce da constância invisível. O código secreto não é intensidade momentânea, é compromisso diário. E a pergunta decisiva é clara: você está disposto a ser constante, mesmo quando ninguém está vendo? Existe um poder que muitas pessoas subestimam e que, ao mesmo tempo, controla grande parte dos seus resultados: o domínio emocional. Provérbios declara que quem domina o próprio espírito é mais forte do que quem conquista uma cidade. Essa afirmação revela que o maior território a ser governado não está fora, está dentro. Você pode ter talento, oportunidade e conhecimento, mas se não souber administrar suas emoções, acabará sabotando tudo. Explosões momentâneas podem destruir construções de anos. Impulsos descontrolados criam consequências duradouras. Grande parte dos conflitos financeiros, profissionais e familiares nasce de reações mal administradas. Uma resposta precipitada, uma decisão tomada com raiva ou um acordo feito por insegurança podem alterar rotas inteiras. Emoção não gerenciada reduz clareza mental. O cérebro entra em modo defensivo e prioriza a sobrevivência imediata em vez de estratégia de longo prazo. Provérbios alerta repetidamente contra a ira rápida e a impulsividade. Isso não é apenas conselho moral, é inteligência prática. Domínio emocional não significa ausência de sentimentos. Significa capacidade de sentir sem ser dominado pelo sentimento. É reconhecer a raiva sem permitir que ela conduza suas palavras. É admitir o medo sem deixar que ele paralise sua ação. É experimentar frustração sem transformar isso em desistência. Quem aprende essa habilidade se torna estável em ambientes instáveis. E estabilidade é vantagem competitiva. Uma solução prática começa com consciência emocional. Antes de reagir, pergunte a si mesmo o que realmente está sentindo e por quê. Identificar a emoção reduz o poder automático dela. Criar o hábito da pausa antes de responder também é essencial. Alguns segundos de silêncio evitam prejuízos que poderiam durar anos. Provérbios valoriza a resposta branda porque ela preserva relacionamentos e oportunidades. Outra estratégia é desenvolver inteligência emocional por meio de reflexão regular. Revisar situações em que você reagiu mal e analisar alternativas fortalece maturidade. Pergunte-se como poderia ter respondido de forma mais estratégica. Esse exercício constante cria aprendizado progressivo. Crescimento emocional não acontece por acaso, é resultado de treino intencional. Também é fundamental cuidar da base física e mental. Sono adequado, alimentação equilibrada e momentos de descanso reduzem reatividade. Um corpo exausto reage mais impulsivamente. Um espírito sobrecarregado perde discernimento. Provérbios associa sabedoria à vida equilibrada porque entende que desordem interna afeta decisões externas. Se você continuar permitindo que emoções conduzam suas escolhas, 2026 poderá repetir conflitos e arrependimentos.
Mas se decidir desenvolver domínio emocional, estará fortalecendo sua liderança pessoal. O código secreto do destino passa pela estabilidade interior. Quem governa suas emoções, governa suas decisões. E a pergunta estratégica é inevitável. Você está reagindo à vida ou está conduzindo suas respostas com sabedoria? Existe um inimigo que raramente se apresenta como ameaça, mas que precede muitas quedas inesperadas: o orgulho. Provérbios afirma que antes da destruição vem a soberba, e antes da queda, a altivez de espírito. Essa não é apenas uma observação espiritual, é uma leitura psicológica profunda do comportamento humano. Quando alguém começa a acreditar que já sabe o suficiente, que não precisa mais aprender ou que está acima de ajustes, o crescimento para. O problema é que essa paralisação é invisível no início. Ela só se torna evidente quando as consequências aparecem. O orgulho impede correções necessárias. Ele cria resistência à orientação, dificuldade de admitir erros e necessidade constante de provar superioridade. Em vez de aprender com falhas, a pessoa tenta justificá-las. Em vez de evoluir, defende posições frágeis. Isso gera desgaste interno e externo. Relações começam a se romper porque ninguém consegue dialogar com alguém que nunca admite equívocos. O crescimento exige flexibilidade e o orgulho endurece. Muitas vezes o orgulho se disfarça de autoconfiança. A diferença é sutil, mas decisiva. Autoconfiança saudável reconhece limitações e busca aprimoramento. Orgulho rejeita qualquer sinal de vulnerabilidade. Provérbios valoriza a humildade porque ela mantém a mente aberta. Quem permanece ensinável continua avançando. Quem se fecha, estagna. Uma solução prática é cultivar o hábito de revisão pessoal constante. Pergunte-se regularmente onde pode melhorar. Busque feedback sincero de pessoas maduras e esteja disposto a ouvir sem se defender imediatamente. Admitir um erro não diminui sua autoridade, fortalece sua credibilidade. A humildade estratégica constrói respeito duradouro. Outra atitude essencial é substituir a necessidade de parecer certo pela disposição de aprender certo. Em discussões, priorize entendimento em vez de vitória. Em decisões, busque precisão em vez de reconhecimento. Essa mudança de postura altera profundamente a dinâmica profissional e familiar. Provérbios ensina que com os humildes está a sabedoria. Isso significa que crescimento está ligado à postura interior. Também é importante lembrar que toda conquista pode gerar risco de soberba. Sucesso mal administrado cria sensação de invulnerabilidade. Por isso, momentos de crescimento exigem ainda mais vigilância interna. Gratidão constante ajuda a manter equilíbrio. Reconhecer que sempre há espaço para aprender preserva estabilidade. Se o orgulho continuar conduzindo suas reações, 2026 pode trazer quedas que poderiam ser evitadas. Mas se você escolher a humildade como base de evolução, sua trajetória será mais sólida e sustentável. O código secreto do crescimento inclui reconhecer limites e buscar aprimoramento contínuo. Quem permanece ensinável, permanece relevante. E a pergunta final é clara: você está disposto a aprender, mesmo quando já alcançou algo significativo? Quando pensamos em preguiça, imaginamos alguém parado, inativo, sem fazer absolutamente nada. Mas Provérbios descreve algo muito mais sutil e perigoso. A preguiça nem sempre se manifesta como ausência total de ação, mas como ação desorganizada, distraída e improdutiva. Hoje, ela se disfarça de excesso de entretenimento, consumo constante de conteúdo e ocupação vazia. A pessoa parece ocupada o dia inteiro, mas termina o dia sem avanço real. Esse é o novo rosto da negligência silenciosa. Provérbios alerta sobre o campo do preguiçoso tomado por espinhos, não porque houve uma destruição repentina, mas porque faltou o cuidado contínuo. A preguiça moderna funciona da mesma forma.
Não é abandono dramático, é adiamento constante. É dizer, depois eu faço, amanhã eu começo, na próxima semana eu organizo. Pequenos adiamentos se acumulam e criam um cenário de estagnação. Quando se percebe, meses se passaram e nada significativo foi construído. O problema é que distração constante enfraquece foco e disciplina. Redes sociais, vídeos curtos e notificações frequentes fragmentam a atenção. O cérebro se acostuma com recompensas rápidas e perde tolerância para tarefas que exigem concentração prolongada. Provérbios valoriza a diligência justamente porque ela exige esforço intencional. O preguiçoso deseja, mas não realiza. E essa diferença separa sonho de resultado. Uma solução prática começa com organização consciente do tempo. Estabeleça blocos de foco sem interrupções para tarefas importantes. Desative notificações durante períodos produtivos. Defina prioridades claras para o dia antes de iniciar qualquer atividade. Isso reduz dispersão e aumenta a eficiência. Disciplina não é trabalhar mais, é trabalhar com direção. Outra estratégia eficaz é aplicar a regra dos primeiros minutos. Comece imediatamente a tarefa mais importante do dia, mesmo que por pouco tempo. A ação inicial reduz resistência mental. A inércia é quebrada pelo movimento, não pela intenção. Provérbios ensina que o diligente prospera, porque age enquanto outros apenas desejam. Movimento consistente gera avanço acumulado. Também é fundamental redefinir descanso. Descanso não é fuga constante, é recuperação estratégica. Quando o entretenimento vira fuga de responsabilidade, ele deixa de ser descanso e passa a ser sabotagem. Equilíbrio é essencial. Trabalhar com foco e descansar com propósito mantém energia e clareza. Se você continuar confundindo ocupação com progresso, 2026 poderá terminar da mesma forma que começou. Mas se decidir combater a preguiça disfarçada, seus resultados mudarão significativamente. O código secreto da produtividade não está em fazer tudo, mas em fazer o essencial com constância. Provérbios revela que desejo sem ação gera frustração. E a pergunta decisiva é simples: você está realmente avançando ou apenas se mantendo ocupado? E existe uma tentação silenciosa que aparece principalmente quando ninguém está olhando. A de flexibilizar princípios em troca de vantagem imediata. Provérbios é direto ao afirmar que os tesouros obtidos por meios injustos não aproveitam. Isso revela um princípio estrutural da vida. Aquilo que é construído sobre base frágil não permanece estável. A desonestidade pode gerar ganho rápido, mas cria rachaduras invisíveis no caráter. E caráter rachado compromete qualquer conquista futura. A instabilidade começa muito antes de aparecer externamente. Muitas pessoas não se consideram desonestas, mas aceitam pequenas concessões. Uma omissão aqui, uma distorção ali, um acordo mal explicado, um compromisso não totalmente cumprido. O problema é que pequenas distorções acumuladas criam um padrão interno de flexibilização moral. Aos poucos, a consciência se adapta, e aquilo que antes parecia errado começa a parecer aceitável. Provérbios alerta que balança enganosa é abominação. Isso mostra que integridade não é detalhe, é fundamento. A desonestidade gera insegurança constante. Quem constrói algo de forma duvidosa vive com medo de exposição. Essa tensão emocional afeta decisões, relacionamentos e desempenho. A energia que deveria ser usada para crescimento passa a ser usada para manutenção de versões. Vida dupla gera desgaste silencioso, e desgaste contínuo mina estabilidade. Uma solução prática é estabelecer limites pessoais claros e inegociáveis. Defina antecipadamente quais princípios não serão flexibilizados, independentemente da oportunidade. Isso reduz decisões impulsivas em momentos de pressão. Transparência também é estratégia poderosa.
Quando você age com clareza e comunicação aberta, reduz conflitos futuros. Integridade gera confiança, e confiança abre portas sustentáveis. Outra atitude essencial é pensar em longo prazo antes de aceitar ganhos imediatos. Pergunte-se: isso fortalecerá minha reputação daqui a 5 anos? Essa decisão poderá ser defendida com tranquilidade se for questionada? Provérbios ensina que o justo anda em sua integridade e seus filhos serão abençoados depois dele. Isso mostra que honestidade não beneficia apenas o presente, mas constrói legado. Também é importante compreender que prosperidade sustentável está ligada à confiança. No ambiente profissional, pessoas confiáveis são promovidas e recomendadas. Nos relacionamentos, confiança gera estabilidade. Nos negócios, reputação sólida atrai oportunidades. A desonestidade pode parecer inteligente no curto prazo, mas é destrutiva no longo prazo. Sabedoria sempre considera consequências futuras. Se você continuar plantando atalhos questionáveis, poderá colher instabilidade emocional e financeira em 2026. Mas se decidir fortalecer sua integridade agora, estará construindo uma base sólida para crescimento contínuo. O código secreto da prosperidade inclui caráter firme. Provérbios revela que a justiça preserva o caminho do íntegro. E a pergunta decisiva é clara: você está construindo algo que pode permanecer ou apenas algo que impressiona por um momento? Grande parte da ansiedade que as pessoas carregam hoje não vem apenas da falta de dinheiro, mas da falta de direção. Provérbios não apresenta riqueza como fruto de sorte, mas como resultado de princípios aplicados com constância. Quando alguém vive sem planejamento, sem controle e sem estratégia, a insegurança se instala naturalmente. A mente começa a imaginar cenários negativos. O medo do futuro cresce e a tensão emocional passa a dominar decisões financeiras. Muitas pessoas ganham razoavelmente bem, mas continuam aflitas. Isso acontece porque não há organização. Gastam por impulso, assumem compromissos acima da capacidade e evitam olhar para números reais. A ausência de clareza gera medo. Provérbios ensina que os planos bem elaborados conduzem à fartura, enquanto a pressa leva à pobreza. Planejamento reduz a ansiedade porque transforma incerteza em direção concreta. Ansiedade financeira também está ligada à comparação constante. Ver o padrão de vida de outros cria sensação de insuficiência. O problema é que decisões baseadas em comparação raramente são sustentáveis. Endividamento para manter aparência gera pressão interna permanente. Provérbios alerta que o que ama o dinheiro jamais se farta. Isso não é condenação à prosperidade, é alerta contra a busca descontrolada por validação externa. Uma solução prática começa com organização simples e objetiva. Liste receitas e despesas reais. Estabeleça prioridades claras. Defina metas financeiras específicas e mensuráveis. Criar um plano reduz o caos mental. Quando você sabe para onde está indo, o medo perde força. Clareza financeira gera estabilidade emocional. Outra atitude essencial é desenvolver disciplina de reserva. Mesmo pequenas quantias guardadas regularmente criam segurança progressiva. Provérbios elogia a formiga porque ela se prepara no tempo da abundância. Esse princípio é profundamente atual. Quem se antecipa às dificuldades reduz o impacto das crises. Preparação diminui ansiedade. Também é fundamental investir em educação financeira contínua. Ler, aprender, buscar orientação de pessoas experientes amplia a visão estratégica. Sabedoria prática transforma dinheiro em ferramenta, não em fonte de medo. Conhecimento reduz impulsividade e fortalece decisões conscientes. Se você continuar ignorando organização e planejamento, 2026 pode trazer a mesma tensão financeira de anos anteriores. Mas, se aplicar princípios simples com constância, verá mudança gradual e sólida.
O código secreto da tranquilidade financeira está na sabedoria aplicada, não na renda isolada. Provérbios revela que diligência e planejamento constroem estabilidade. E a pergunta estratégica é clara: você está administrando seu dinheiro ou está reagindo às circunstâncias? Muitas pessoas vivem presas em ciclos que parecem azar, mas na verdade são ausência de estratégia. Começam o ano com metas vagas, entusiasmo momentâneo e nenhuma estrutura prática. Os meses passam, imprevistos surgem e, sem planejamento, tudo sai do controle. Provérbios ensina que os planos do diligente conduzem à fartura, mas a falta de direção leva ao desperdício. Planejamento não é excesso de cautela, é prevenção inteligente. Quem não define rota vive reagindo às circunstâncias. A frustração repetida quase sempre nasce da improvisação constante. Sem metas claras, qualquer distração se torna prioridade. Sem cronograma, tarefas importantes são adiadas. Sem critérios, decisões são tomadas no impulso. Aos poucos, cria-se um padrão de começar muito e concluir pouco. Provérbios valoriza o homem prudente porque ele prevê o mal e se esconde, ou seja, antecipa riscos antes que se tornem crises. Antecipação é maturidade. Planejar não significa controlar tudo, mas preparar-se para o possível. É olhar para o futuro com responsabilidade e organização. Quando alguém vive apenas no presente imediato, ignora consequências acumulativas. Isso gera frustração financeira, emocional e profissional. A repetição de erros não é coincidência, é ausência de estrutura. E estrutura começa com decisão consciente. Uma solução prática é dividir objetivos grandes em metas menores e mensuráveis. Em vez de dizer quero melhorar financeiramente, defina quanto economizará por mês. Em vez de quero crescer profissionalmente, estabeleça quais habilidades desenvolverá e em quanto tempo. Provérbios ensina que sabedoria organiza passos. Clareza transforma desejo em plano executável. Outra estratégia essencial é revisar o planejamento regularmente. Metas não são estáticas, precisam de ajustes conforme a realidade muda. Avaliar resultados mensalmente permite correções rápidas antes que o problema se torne grande. Essa prática reduz frustração e aumenta senso de controle. Quem revisa a rota evita longos desvios. Também é importante reservar espaço para imprevistos. Planejamento inteligente inclui margem de segurança. Isso vale para tempo, dinheiro e energia emocional. Quando há reserva estratégica, crises deixam de ser desastres e passam a ser desafios administráveis. Provérbios associa prudência à estabilidade porque ela cria proteção antecipada. Se você continuar vivendo sem planejamento, 2026 pode repetir os mesmos ciclos de frustração. Mas se decidir estruturar sua vida com metas claras e revisão constante, verá progresso consistente. O código secreto do avanço não é intensidade inicial, é direção contínua. Provérbios revela que quem organiza seus caminhos fortalece seus resultados. E a pergunta final é decisiva. Você está construindo um plano ou apenas esperando que as coisas se resolvam sozinhas? Existe um ponto decisivo entre estagnar e evoluir: a forma como você reage quando é corrigido. Provérbios afirma que quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é insensato. Essa afirmação revela um princípio poderoso. A correção não é sinal de incapacidade, é oportunidade de ajuste. No entanto, muitos interpretam qualquer orientação como ataque pessoal. Essa postura cria bloqueios invisíveis ao crescimento. Quando alguém reage defensivamente, perde a chance de aprender. Em vez de absorver o que pode melhorar, foca em justificar erros. Isso desacelera o progresso e repete falhas antigas. Pessoas que crescem rápido têm algo em comum: escutam com maturidade. Não se sentem diminuídas por ajustes. Entendem que refinamento é parte do processo de evolução.
A resistência à correção geralmente está ligada ao ego. Admitir falhas exige humildade, e humildade exige segurança interna. Provérbios valoriza o coração ensinável porque ele permanece flexível. Flexibilidade não é fraqueza, é adaptabilidade estratégica. Quem se adapta, aprende mais rápido e erra menos vezes pelo mesmo motivo. Uma solução prática é separar identidade de comportamento. Você não é seu erro. Você é alguém que cometeu um erro. Essa distinção reduz a sensação de ataque pessoal. Ao receber uma correção, pergunte-se: o que posso melhorar aqui? Mesmo que a forma da crítica não tenha sido perfeita, pode haver verdade no conteúdo. Focar no aprendizado acelera o crescimento. Outra estratégia eficaz é solicitar feedback intencionalmente. Perguntar onde pode melhorar demonstra maturidade e cria ambiente de confiança. Provérbios ensina que o sábio busca conhecimento ativamente. Não espera ser confrontado para ajustar. Ele antecipa melhorias porque deseja crescer continuamente. Também é importante praticar autocorreção. Reserve momentos para refletir sobre decisões recentes. O que funcionou? O que poderia ter sido diferente? Essa revisão constante evita acúmulo de erros. Pequenos ajustes frequentes impedem grandes quedas futuras. Crescimento sustentável é resultado de refinamento contínuo. Se você continuar rejeitando correções, seu progresso será lento e repetitivo. Mas se aprender a valorizar ajustes, sua evolução será acelerada em 2026. O código secreto do avanço inclui humildade prática. Provérbios revela que a repreensão sábia conduz à vida. E a pergunta estratégica é clara: você está resistindo ao ajuste ou usando cada correção como impulso para subir de nível? Em um mundo onde todos querem responder imediatamente, provar ponto de vista e ter a última palavra, o silêncio se tornou raro. No entanto, Provérbios ensina que até o tolo, quando se cala, é considerado sábio. Essa afirmação revela um princípio poderoso. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda opinião exige confronto. Muitas batalhas começam porque alguém decidiu reagir em vez de refletir. E conflitos desnecessários consomem energia que poderia ser usada para crescimento. Grande parte dos desgastes emocionais nasce de reações impulsivas. Uma mensagem mal interpretada, um comentário atravessado ou uma crítica pública podem desencadear discussões prolongadas. Provérbios afirma que a resposta branda desvia o furor. Isso não significa fraqueza, significa inteligência relacional. Quem domina a própria fala evita incêndios desnecessários. E preservar pontes é estratégia de longo prazo. O silêncio estratégico não é omissão covarde, é escolha consciente do momento certo para agir. Existem situações que se resolvem sozinhas quando não recebem combustível. Ao responder impulsivamente, você alimenta o conflito. Ao silenciar com maturidade, muitas tensões perdem força. Saber quando falar é sabedoria. Saber quando não falar é maturidade avançada. Uma solução prática é criar a regra do intervalo emocional. Antes de responder algo que provocou irritação, espere, respire, avalie intenção e consequência. Pergunte-se se aquela resposta agregará solução ou apenas satisfação momentânea. Essa pausa reduz arrependimentos e fortalece reputação de equilíbrio. Pessoas equilibradas são vistas como confiáveis. Outra estratégia eficaz é priorizar conversas privadas em vez de confrontos públicos. Provérbios valoriza o diálogo prudente e reservado. Expor conflitos desnecessariamente amplia danos. Resolver diretamente com a pessoa envolvida preserva dignidade e relacionamento. Comunicação estratégica constrói autoridade. Também é importante reconhecer que nem toda crítica precisa ser respondida. Algumas opiniões refletem apenas perspectiva limitada de quem fala. Defender-se constantemente desgasta a energia.
O silêncio, em certos casos, demonstra segurança. Quem sabe quem é, não precisa provar a todo momento. Se você continuar reagindo a tudo, 2026 poderá ser marcado por conflitos evitáveis. Mas se desenvolver silêncio estratégico, ganhará estabilidade emocional e respeito. O código secreto da paz não está em vencer discussões, mas em escolher batalhas com sabedoria. Provérbios revela que o prudente controla sua língua e preserva sua alma. E a pergunta decisiva é simples. Você está respondendo por impulso ou escolhendo suas palavras com propósito? Existe um princípio em Provérbios que desafia a lógica comum. Quem dá liberalmente se torna mais rico, mas quem retém mais do que é justo acaba em necessidade. À primeira vista, isso parece contraditório. Como alguém pode prosperar ao repartir? A resposta está no entendimento de que generosidade não é apenas ato financeiro, é postura de vida. Quem vive fechado, com medo constante de perder, limita suas próprias possibilidades. Quem aprende a compartilhar cria conexões, confiança e oportunidades. A generosidade ativa não significa irresponsabilidade financeira. Significa disposição em contribuir, ajudar e agregar valor onde estiver. Pode ser por meio de recursos, conhecimento, tempo ou apoio emocional. Provérbios revela que a alma generosa prosperará porque ela cria movimento ao seu redor. Relações se fortalecem quando há troca equilibrada. Ambientes se tornam mais colaborativos. E colaboração gera crescimento coletivo. Muitas pessoas vivem presas à mentalidade de escassez. Acreditam que, se ajudarem, ficarão com menos. No entanto, essa mentalidade bloqueia a circulação de oportunidades. Quem só pensa em acumular, transmite insegurança. Quem compartilha, transmite confiança. E confiança é moeda poderosa no mundo profissional e relacional. O generoso constrói reputação positiva. Uma solução prática é definir uma estratégia de contribuição intencional. Estabeleça uma porcentagem da renda para ajudar alguém ou apoiar causas significativas. Reserve tempo mensal para orientar ou ensinar alguém menos experiente. Pequenos atos consistentes criam um impacto real. Generosidade planejada evita impulsividade e fortalece propósito. Outra atitude essencial é praticar generosidade com sabedoria. Ajudar não significa sustentar irresponsabilidade alheia. Provérbios valoriza discernimento junto com bondade. Contribuir de forma consciente garante que o ato produza crescimento verdadeiro. A intenção deve ser fortalecer, não perpetuar dependência. Também é importante reconhecer que generosidade gera redes de reciprocidade natural. Pessoas lembram de quem as apoiou. Oportunidades surgem de conexões construídas com integridade. Muitas portas invisíveis se abrem por causa de reputação de confiança e colaboração. Isso não é manipulação, é consequência de caráter. Se você continuar fechado apenas em seus próprios interesses, poderá limitar seu alcance em 2026. Mas, se escolher viver com generosidade estratégica, verá expansão de influência e oportunidades. O código secreto da prosperidade inclui compartilhar. Provérbios mostra que quem abençoa também será abençoado. E a pergunta final é clara: você está acumulando por medo ou contribuindo com propósito? Existe um território que determina decisões, interpreta oportunidades e reage aos desafios: a mente. Provérbios afirma que o coração entendido adquire conhecimento e que o ouvido dos sábios busca saber. Isso mostra que crescimento não é automático, é intencional. Quando alguém para de aprender, começa a regredir silenciosamente. O mundo muda, as exigências evoluem, e quem permanece estagnado perde relevância. Negligenciar a mente é permitir que o futuro seja decidido pelas circunstâncias, não pela preparação. Muitas pessoas saem do período formal de estudos e acreditam que o aprendizado terminou.
passam a consumir apenas entretenimento e informações superficiais. Com o tempo, o pensamento se torna raso e repetitivo. Provérbios valoriza o conhecimento aplicado porque ele amplia discernimento. Quem aprende continuamente toma decisões mais conscientes. Quem não aprende reage com base em achismos e emoções. A mente precisa ser treinada como qualquer outro músculo. Leitura consistente, reflexão profunda e diálogo inteligente fortalecem capacidade analítica. Quando você amplia repertório, enxerga soluções que antes pareciam invisíveis. A sabedoria bíblica incentiva, busca ativa por entendimento, comparando-o a um tesouro. Tesouros não são encontrados por acaso, são procurados com intenção. Uma solução prática é estabelecer uma rotina mínima de desenvolvimento intelectual. Ler diariamente, mesmo que por poucos minutos, já cria avanço acumulado. Escolher conteúdos que agreguem valor profissional, espiritual e emocional fortalece visão estratégica. Também é útil anotar aprendizados e refletir sobre aplicação prática. Conhecimento só transforma quando é utilizado. Outra estratégia poderosa é cercar-se de conversas que estimulem crescimento. Participar de grupos de estudo, ouvir pessoas experientes e buscar mentoria amplia perspectiva. Provérbios ensina que o sábio aumenta seu saber. Isso implica humildade para reconhecer que sempre há algo novo a aprender. Crescimento é processo contínuo. Também é importante proteger a mente de excesso de informação superficial. Consumo exagerado de conteúdos rasos fragmenta foco e reduz profundidade. Selecionar fontes confiáveis e relevantes aumenta a qualidade do pensamento. Discernimento começa na escolha do que entra na mente. O que você consome mentalmente molda suas decisões. Se você continuar negligenciando seu desenvolvimento, 2026 poderá exigir competências que você não cultivou, mas se investir intencionalmente na sua mente, ampliará oportunidades e segurança nas escolhas. O código secreto do avanço passa pelo aprendizado contínuo. Provérbios revela que sabedoria protege e orienta. E a pergunta estratégica é clara: você está alimentando sua mente com crescimento ou apenas com distração? Existe um preço invisível sendo pago todos os dias por decisões emocionais mal conduzidas. Provérbios afirma que o homem iracundo provoca contendas, mas o longânimo apazigua conflitos. Essa não é apenas uma orientação moral, é um alerta estratégico. Emoções descontroladas geram perdas financeiras, rompimentos de relacionamentos e danos à reputação. Um momento de explosão pode destruir anos de construção. E o mais perigoso é que no calor da emoção, tudo parece justificável. A ira impulsiva cria palavras que não podem ser retiradas. A ansiedade precipitada gera decisões financeiras mal avaliadas. O medo exagerado paralisa oportunidades promissoras. Emoções são naturais, mas quando assumem o controle, reduzem clareza e discernimento. Provérbios constantemente associa domínio próprio à sabedoria. Isso mostra que maturidade emocional é um ativo valioso. Muitos arrependimentos nascem de decisões tomadas em momentos de tensão. Mensagens enviadas por impulso, contratos assinados sob pressão, rompimentos feitos sem reflexão. O cérebro emocional tende a priorizar alívio imediato, em vez de consequências futuras. Sabedoria, por outro lado, considera impacto de longo prazo. E essa diferença determina estabilidade. Uma solução prática é desenvolver o hábito da pausa consciente. Quando perceber emoção intensa, adie decisões importantes. Dê tempo para que a mente racional reassuma o controle. Essa simples prática evita prejuízos significativos. Provérbios valoriza aquele que é tardio
em irar-se, porque entende que lentidão emocional preserva a estabilidade. Outra estratégia essencial é identificar gatilhos pessoais. Quais situações provocam reações mais intensas? Quais palavras ou circunstâncias desestabilizam você? Autoconhecimento reduz surpresa emocional. Quando você reconhece padrões, passa a antecipar e administrar melhor suas respostas. Crescimento emocional exige observação constante. Também é fundamental cultivar hábitos que reduzam sobrecarga mental. Excesso de estresse, sono inadequado e falta de descanso aumentam reatividade. Cuidar da saúde física impacta diretamente a estabilidade emocional. Provérbios associa vida equilibrada à sabedoria prática, porque entende que corpo e mente estão conectados. Se você continuar permitindo que emoções conduzam suas decisões, 2026 poderá trazer prejuízos evitáveis. Mas se desenvolver domínio emocional, ganhará clareza, respeito e segurança. O código secreto da estabilidade passa pelo autocontrole. Provérbios revela que quem governa a si mesmo demonstra força verdadeira. E a pergunta estratégica é clara. Você está reagindo ao que sente ou está aprendendo a conduzir suas emoções com sabedoria? Existe uma armadilha moderna que passa despercebida: a necessidade constante de aprovação. Provérbios declara que o temor do homem arma laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Isso revela um princípio profundo. Quando você toma decisões baseado no medo de desagradar ou na necessidade de ser aceito, perde firmeza interior. Suas escolhas deixam de refletir convicção e passam a refletir pressão externa. E decisões frágeis geram resultados instáveis. A busca por validação altera prioridades silenciosamente. Pessoas aceitam compromissos que não querem, gastam além do que podem e mantêm relacionamentos desgastantes apenas para evitar rejeição. Com o tempo, isso cria desgaste emocional e frustração interna. Provérbios valoriza a prudência e a firmeza porque entende que direção clara exige coragem. Quem vive tentando agradar a todos acaba se afastando do próprio propósito. O problema não está em ouvir opiniões, mas em depender delas para definir identidade. Quando a autoestima está condicionada à aprovação alheia, qualquer crítica se torna ameaça. Isso gera ansiedade constante. Decisões passam a ser calculadas pelo impacto na imagem, não pela sabedoria do conteúdo. E viver para manter imagem é exaustivo. Uma solução prática é fortalecer convicções internas. Defina valores claros e não negociáveis. Quando seus princípios estão bem estabelecidos, opiniões externas perdem poder excessivo. Pergunte-se: essa decisão está alinhada com meus valores ou apenas com expectativas alheias? Esse filtro reduz escolhas impulsionadas por medo de rejeição. Outra estratégia eficaz é aprender a tolerar desconforto social momentâneo. Nem toda decisão firme será compreendida por todos. Provérbios ensina que o justo anda com integridade mesmo quando enfrenta oposição. Respeito verdadeiro nasce da consistência, não da tentativa de agradar. Quem é coerente conquista confiança ao longo do tempo. Também é importante reduzir exposição excessiva a comparações digitais. Redes sociais amplificam necessidade de aprovação por meio de curtidas e comentários. Quando identidade depende de reconhecimento externo, estabilidade emocional se fragiliza. Limitar essa influência fortalece autonomia. Segurança interna é construída longe do barulho. Se você continuar vivendo para ser validado, 2026 poderá ser marcado por decisões incoerentes com seu propósito. Mas se fortalecer sua identidade e convicção, caminhará com mais firmeza e clareza. O código secreto da estabilidade inclui independência emocional. Provérbios revela que quem confia em fundamentos sólidos não se abala facilmente. E a pergunta decisiva é direta: você está escolhendo por convicção ou por necessidade de aprovação?
existe um equívoco comum que precisa ser confrontado: acreditar que prosperidade começa quando o dinheiro chega. Provérbios revela exatamente o contrário. Antes de qualquer abundância externa, existe uma estrutura interna que sustenta resultados. Mentalidade precede movimento. Quem pensa com sabedoria administra melhor o pouco e se prepara para o muito. Quem pensa com desordem desperdiça até oportunidades grandes. O dinheiro amplia o que já existe por dentro. Muitas pessoas desejam aumento financeiro, mas mantêm hábitos mentais de escassez. Vivem focadas no que falta, reclamam constantemente e tomam decisões impulsivas. Provérbios ensina que os planos do diligente conduzem à fartura. Isso mostra que prosperidade não nasce de desejo intenso, mas de organização estratégica. A forma como você enxerga recursos determina como os utiliza. E o uso inteligente gera multiplicação. Mentalidade próspera não significa arrogância ou obsessão por riqueza. Significa visão de longo prazo, disciplina e gratidão. Quem aprende a administrar pequenas responsabilidades demonstra capacidade para maiores. Provérbios destaca que quem é fiel no pouco se torna estável. Fidelidade diária cria confiança interna e externa, e confiança atrai oportunidades. Uma solução prática começa com reeducação financeira e emocional. Observe como você fala sobre dinheiro. Suas palavras revelam crenças. Se sempre associa dinheiro a problema, medo ou culpa, precisará ajustar essa percepção. Substitua pensamento de escassez por pensamento de responsabilidade e estratégia. Isso muda comportamento gradualmente. Outra atitude essencial é desenvolver planejamento consistente. Registrar entradas e saídas, definir metas claras e evitar impulsos de consumo fortalecem mentalidade de controle. Provérbios valoriza a prudência porque ela antecipa consequências. Quando há clareza, há tranquilidade. E tranquilidade favorece decisões acertadas. Também é importante cultivar gratidão constante. A gratidão ajusta foco para o que já foi conquistado e reduz ansiedade excessiva. Isso não impede ambição saudável, mas evita desespero. Provérbios associa contentamento à estabilidade porque ele equilibra expectativa e realidade. Equilíbrio fortalece mentalidade. Se você continuar esperando dinheiro para mudar sua vida, poderá repetir padrões antigos em 2026. Mas se transformar sua mentalidade agora, seus resultados começarão a refletir essa mudança. O código secreto da prosperidade começa dentro e se manifesta fora. Provérbios revela que sabedoria é mais valiosa que ouro. E a pergunta estratégica é clara: sua mente está preparada para prosperar ou ainda está programada para sobreviver? Em um mundo onde todos querem opinar rapidamente, a capacidade de ouvir se tornou uma raridade poderosa. Provérbios afirma que responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Essa declaração revela algo profundo. Quem fala sem entender demonstra impulsividade e reduz sua credibilidade. Já quem escuta com atenção amplia a percepção e toma decisões mais precisas. Ouvir não é passividade, é coleta estratégica de informação. E informação bem interpretada gera vantagem competitiva. Muitas falhas profissionais e relacionais nascem da escuta superficial. A pessoa já está preparando a resposta enquanto o outro ainda fala. Isso gera interpretações erradas, conflitos desnecessários e decisões mal alinhadas. Provérbios valoriza o sábio porque ele inclina o ouvido. Inclinar implica intenção, foco e interesse real. Quem escuta verdadeiramente capta detalhes que outros ignoram. O hábito de ouvir fortalece negociações. Quem entende necessidades reais do outro consegue propor soluções adequadas. Também fortalece liderança, pois líderes eficazes não apenas dão ordens, mas compreendem contextos. A escuta ativa cria respeito e confiança.
Pessoas se sentem valorizadas quando são ouvidas, e ambientes onde há escuta tendem a ser mais colaborativos. Uma solução prática é aplicar a técnica da pausa reflexiva. Antes de responder, repita mentalmente o que foi dito para garantir compreensão. Faça perguntas para esclarecer pontos ambíguos. Isso demonstra maturidade e evita mal-entendidos. Provérbios ensina que o prudente adquire conhecimento ao ouvir. Conhecimento nasce da atenção. Outra estratégia é reduzir distrações durante conversas. Evitar uso do celular, manter contato visual e demonstrar presença fortalece qualidade da comunicação. Pequenos ajustes criam grandes diferenças. Quando você escuta com foco, transmite segurança e profissionalismo. Isso eleva sua imagem de forma natural. Também é importante aprender a ouvir críticas sem defensividade imediata. A escuta madura permite absorver aprendizados antes de reagir. Provérbios associa sabedoria à disposição de aprender continuamente. Ouvir amplia a visão e visão amplia a qualidade das decisões. Se você continuar falando mais do que ouvindo, poderá perder oportunidades em 2026 por simples falta de percepção. Mas se desenvolver o hábito de escuta estratégica, ganhará clareza, respeito e influência. O código secreto da comunicação eficaz começa pela atenção. Provérbios revela que quem ouve com sabedoria constrói caminhos sólidos. E a pergunta decisiva é clara: você está realmente ouvindo ou apenas esperando sua vez de falar? Existe uma diferença crucial entre começar algo e sustentar algo. Muitas pessoas iniciam projetos com entusiasmo intenso, mas abandonam quando a motivação diminui. Provérbios ensina que a mão diligente dominará, mostrando que autoridade e prosperidade estão ligadas à continuidade. Não é o pico de energia que transforma destinos, é a permanência disciplinada. Constância constrói confiança interna, e confiança gera estabilidade de resultados. Grande parte das frustrações nasce da interrupção frequente. Dietas que começam e param, estudos iniciados e abandonados, metas traçadas e esquecidas. Cada interrupção enfraquece a autoconfiança. A mente passa a duvidar da própria capacidade de concluir. Provérbios valoriza o caminho do justo como luz que vai brilhando mais e mais, indicando progresso gradual e contínuo. Crescimento real é progressivo, não explosivo. A cultura da imediaticidade prejudica a constância. Quando resultados não aparecem rapidamente, surge a tentação de mudar de estratégia ou desistir. No entanto, sabedoria ensina paciência ativa. Muitos projetos fracassam não por serem ruins, mas por serem abandonados cedo demais. Persistência com ajustes inteligentes produz avanço acumulado. Uma solução prática é estabelecer metas de processo, não apenas metas de resultado. Em vez de focar apenas no objetivo final, comprometa-se com a ação diária necessária. Por exemplo, estudar um tempo específico todos os dias, independentemente do progresso visível. Isso fortalece disciplina e reduz ansiedade por resultados imediatos. Provérbios destaca diligência, porque ela cria estabilidade. Outra estratégia eficaz é medir progresso regularmente. Pequenos avanços devem ser reconhecidos. Registrar evolução aumenta a motivação e reforça compromisso. Revisões periódicas permitem ajustes sem abandonar o plano. Constância não é rigidez cega, é permanência com refinamento. Também é importante reduzir sobrecarga. Muitas desistências acontecem porque as metas são irreais ou excessivas. Ajustar intensidade para algo sustentável aumenta a chance de continuidade. Provérbios valoriza equilíbrio e prudência. Sustentabilidade gera permanência. Se você continuar iniciando sem concluir, 2026 poderá ser mais um ano de promessas não cumpridas. Mas se escolher constância como princípio central, verá resultados acumulados e sólidos. O código secreto do extraordinário está na repetição disciplinada do essencial.
Provérbios revela que diligência constante constrói domínio. E a pergunta final é clara: você está apenas começando coisas ou está decidido a levá-las até o fim? Existe um hábito silencioso que corrói alegria, estabilidade e foco: a comparação constante. Provérbios alerta que o coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Essa imagem é forte porque revela o efeito interno da comparação. Quando alguém mede seu valor pelo que o outro tem, perde a capacidade de enxergar o próprio progresso. A comparação distorce percepção. E percepção distorcida gera decisões impulsivas. Em tempos de redes sociais, essa armadilha se tornou ainda mais intensa. Pessoas expõem conquistas, viagens, resultados e momentos felizes, mas raramente mostram dificuldades e bastidores. Quem observa apenas o resultado final começa a se sentir atrasado. Provérbios valoriza a sabedoria prática e contentamento, porque entende que cada jornada possui ritmo próprio. Crescimento verdadeiro não é corrida contra o outro, é evolução pessoal. Comparação constante também leva a decisões financeiras imprudentes. Para manter a aparência semelhante à de outros, muitos assumem dívidas e compromissos desnecessários. Isso gera pressão e ansiedade. Provérbios adverte contra o desejo desordenado que conduz à ruína. Buscar padrão de vida baseado em comparação cria instabilidade emocional e econômica. Uma solução prática é substituir comparação por referência estratégica. Em vez de invejar, pergunte-se o que pode aprender com quem já avançou. Transforme admiração em inspiração, não em frustração. Essa mudança de perspectiva fortalece crescimento. Provérbios ensina que o sábio aprende observando e aplicando princípios. Outra atitude essencial é cultivar gratidão diária. Reconhecer conquistas, mesmo que pequenas, ajusta foco interno. A gratidão reduz sensação de escassez e fortalece a autoestima. Quando você reconhece sua própria evolução, diminui necessidade de validação externa. Contentamento saudável não impede ambição, apenas elimina a ansiedade comparativa. Também é importante limitar exposição excessiva a ambientes que estimulam comparação constante. Selecionar conteúdos que agreguem valor em vez de gerar competição emocional fortalece equilíbrio. Discernimento protege mente e coração. Provérbios orienta a guardar o coração porque dele procedem as fontes da vida. Se você continuar comparando sua jornada com a de outros, 2026 poderá ser marcado por frustração desnecessária. Mas se decidir focar em seu próprio progresso, verá crescimento consistente e equilibrado. O código secreto da paz interior inclui contentamento estratégico. Provérbios revela que inveja corrói, mas sabedoria fortalece. E a pergunta decisiva é clara: você está competindo com o mundo ou evoluindo consigo mesmo? Depois de tantos princípios práticos, Provérbios revela algo ainda mais profundo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa que todos os outros códigos só funcionam plenamente quando há uma base espiritual sólida. Temor aqui não é medo paralisante, mas reverência consciente. É reconhecer que existe uma autoridade maior orientando direção e propósito. Quando alguém vive desconectado dessa base, pode até prosperar momentaneamente, mas faltará fundamento duradouro. Sem esse eixo central, decisões passam a ser guiadas apenas por interesse imediato ou pressão social. Valores se tornam flexíveis demais. A ética se adapta à conveniência. Provérbios mostra que sabedoria verdadeira começa com alinhamento interior com princípios eternos. Quem possui essa base desenvolve discernimento mais profundo. Não decide apenas pelo que é lucrativo, mas pelo que é correto. O temor do Senhor cria consciência moral constante. Isso protege contra escolhas precipitadas e atalhos perigosos. Também gera senso de responsabilidade maior que circunstâncias momentâneas. Pessoas que vivem com reverência mantêm integridade mesmo quando ninguém está observando.
Essa coerência interna constrói caráter sólido. Uma solução prática é fortalecer sua vida espiritual de forma consistente. Estabeleça momentos diários de reflexão, oração e leitura intencional, não como ritual automático, mas como alinhamento interno. Pergunte-se regularmente se suas decisões estão coerentes com seus valores mais profundos. Essa prática cria estabilidade emocional e ética. Outra atitude essencial é aplicar princípios espirituais nas decisões cotidianas. Honestidade, generosidade, prudência e autocontrole deixam de ser ideias abstratas e se tornam critérios reais. Provérbios associa sabedoria à vida prática, porque entende que espiritualidade genuína se manifesta em escolhas concretas. Também é importante reconhecer que essa base espiritual fortalece segurança interior. Quem sabe em quem confia, caminha com menos ansiedade. Temor reverente gera paz, porque estabelece direção clara. Decisões se tornam menos impulsivas e mais fundamentadas. Se você tentar construir 2026 apenas com estratégias externas, poderá sentir falta de sentido e estabilidade. Mas se colocar o temor do Senhor como centro, verá coerência e propósito sustentando cada área. O código secreto do destino começa na base espiritual. Provérbios revela que sabedoria nasce desse alinhamento. E a pergunta final é profunda. Sua vida está sendo guiada apenas por metas ou por princípios eternos? Existe um padrão silencioso que se repete na vida de muitas pessoas. A virada do ano traz esperança, mas não traz mudança automática. Provérbios revela que resultados são consequência de princípios aplicados, não de datas simbólicas. Se mentalidade, hábitos e decisões permanecerem iguais, os resultados tendem a se repetir. A frustração nasce quando se espera transformação sem ajuste. O tempo avança, mas o padrão interno continua o mesmo. E padrão não ajustado produz repetição previsível. Muitos culpam circunstâncias, economia ou terceiros pelos ciclos que enfrentam. Porém, Provérbios constantemente direciona o olhar para a responsabilidade pessoal. A sabedoria não começa apontando culpados, começa ajustando atitudes. Se você ignorar disciplina, planejamento, domínio emocional e integridade, não importa qual seja o calendário, o resultado será semelhante. A mudança externa depende de transformação interna consistente. O ano novo pode ser oportunidade estratégica, mas apenas se houver decisão consciente. Não basta desejar evolução. É necessário aplicar os códigos revelados ao longo dessas premissas. Ajustar pensamentos, palavras, círculo, planejamento e caráter cria nova trajetória. Sem ação prática, tudo permanece teoria inspiradora. Uma solução concreta é escolher 3 áreas prioritárias para a transformação imediata. Defina metas claras, estabeleça hábitos específicos e crie mecanismos de acompanhamento. Revisões mensais mantêm foco e evitam abandono precoce. Provérbios ensina que sabedoria organiza passos. Organização transforma intenção em progresso real. Outra atitude essencial é substituir promessas amplas por compromissos mensuráveis. Em vez de dizer, vou mudar, determine exatamente o que será feito diariamente. A consistência dessas ações criará nova identidade. E identidade renovada gera novos resultados. Mudança verdadeira começa pequena, mas se torna poderosa pela repetição. Também é importante manter vigilância contínua. Crescimento não é evento isolado, é processo permanente. Ajustes devem ser feitos sempre que necessário. Provérbios valoriza prudência porque ela antecipa desvios antes que se tornem crises. Essa postura mantém estabilidade ao longo do tempo. Se você ignorar esses alertas, 2026 poderá ser apenas continuação automática de 2025. Mas se aplicar esses princípios com intenção e disciplina, poderá viver uma virada real e consistente. O código secreto não está no calendário, está nas escolhas diárias.
Provérbios oferece direção clara para quem decide agir. E a pergunta final é inevitável. Você quer apenas mudar de ano ou está decidido a mudar de nível? Depois de tudo o que foi revelado, uma coisa se torna impossível ignorar. Seu destino não está sendo moldado por acaso. Ele está sendo construído diariamente por pensamentos, palavras, hábitos e decisões. Provérbios não apresenta teoria, apresenta consequência. Cada princípio aplicado fortalece sua estrutura. Cada princípio ignorado enfraquece sua base. O código está ativo o tempo todo. A única variável é sua escolha. Talvez você tenha percebido que muitos ciclos da sua vida não foram coincidência. Foram padrões repetidos. Padrões de pensamento, de reação, de planejamento ou de omissão. A boa notícia é que padrões podem ser substituídos, mas isso exige consciência e ação. Sabedoria não transforma ninguém automaticamente. Ela transforma quem decide aplicá-la. 2026 não será definido no dia 1º de janeiro. Ele será definido nas decisões silenciosas que você tomar quando ninguém estiver olhando. Na disciplina mantida mesmo sem aplausos. No domínio emocional exercido em momentos de pressão. Na integridade preservada quando seria fácil ceder. É nessas pequenas escolhas que o destino ganha forma. O código secreto não é místico, é prático. Ele começa na mente, passa pela boca, se manifesta nos hábitos e se sustenta em princípios espirituais. Quando esses elementos se alinham, o crescimento deixa de ser acidental e passa a ser intencional. E crescimento intencional é sustentável. Quem vive no improviso depende de sorte. Quem vive por princípios constrói estabilidade. Se nada mudar dentro de você, o próximo ano poderá ser apenas continuação ampliada do atual. Mas se você aplicar o que aprendeu aqui, poderá experimentar uma virada real, não instantânea, mas progressiva e sólida. Provérbios mostra que o caminho do justo brilha cada vez mais. Isso significa avanço constante, não explosão momentânea. Agora, a responsabilidade está nas suas mãos. Você já conhece os códigos, já identificou possíveis ajustes, já percebeu onde precisa agir. O próximo passo não é assistir novamente, é praticar. Sabedoria só se torna poder quando é executada. Então a pergunta final é direta e inegociável. Você quer apenas mudar de ano ou está pronto para mudar de nível? Porque o destino já está sendo escrito e a caneta está nas suas decisões de hoje.